Geração que quer sugar do outro aquilo que ele tem. Essa geração que não está satisfeita com aquilo que possui. Essa geração já não tem muito prazer nos cultos, principalmente quando se tiver aquela premissa de que o culto será da prosperidade. Eu quero pegar a minha chave, logo a chave da casa, a chave da faculdade, a chave de um bom emprego, a chave do carro e já quero voltar para casa. Então a gente vê que esta geração, ela não é mais conservadora, esta geração, ela não é mais litúrgica, esta geração, ela está simplesmente abortando a liturgia daquilo que aprendeu. Essa nossa geração precisa de muita coisa para mexer com a gente, mas a gente olha para os pais da igreja nos tempos passados, em que gente morria, gente entrava nas arenas de Roma e os leões ali trucidavam aquelas almas, mas elas morriam cantando. Sabe por quê? Era uma geração sem mancha e sem mácula daquele século. Mas eu acredito que Deus vai realizar um grande mover na sua igreja, no mundo e no Brasil, porque a igreja, ela precisa ser reformada, como disse um certo pregador, e se ela for reformada, nós vamos voltar ao verdadeiro caminho. E quando a gente entrar na igreja, vai bastar dizer: Jesus está aqui, para a gente andar numa perna só, porque a gente vai sentir Deus de verdade na alma, no espírito e no coração. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Só que a geração sanguessuga, ela se refugia longe de Deus. A geração sanguessuga se refugia no álcool, nas drogas, nos casamentos ilícitos, na prostituição, no adultério. A geração sanguessuga, por não estar satisfeita com o que tem, se refugia em apenas colocar talvez no seu veículo ou alguma parte da sua casa: Deus é fiel. É uma maneira de refugiar. Então a gente vê que esta nossa geração tem se deteriorado. Por mais que a igreja pregue, por mais que a mídia está nos enchendo todo dia de pregadores ao gosto de cada um de nós, mas mesmo assim a gente sai correndo para o trabalho, volta correndo do trabalho, a gente busca, a gente ganha dinheiro. Eu tenho um celular, mas agora saiu um novo, eu quero trocar por outro. É uma maneira de se refugiar. Mas aí a gente volta na santa palavra de Deus, lá em Jeremias 21, verso 9: a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossas casas, arrebentou das ruas as crianças e os jovens das praças. O que são janelas em nosso corpo? Os ouvidos, os olhos e a boca. E quando a morte entra nesta geração sanguessuga, ela vai para o palácio, que é o coração, tira a juventude, tira aquilo que é ingênuo ou de aspecto criancista, meus irmãos. E quando tira isso, a gente anda aí, mas é um cadáver ambulante. Mas eu ainda acredito, como 1 João 1,7 está escrito: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque Deus te amou. Aleluia! Enviou seu Filho para morrer em seu lugar, em meu lugar. Jesus, quando veio por fora da rota da ciência, por fora de todos os prognósticos humanos, nasceu de uma virgem, porque a Bíblia diz que Deus, por causa do pecado, ele ficou 400 anos em silêncio. Parece que o leque do saber de Deus estava fechado. Se eu mandar o Gabriel, não vai resolver. Se eu mandar o arcanjo Miguel, não vai resolver o problema da humanidade. É por isso, se eu for, o mundo não vai me suportar. Aí parece que há ali uma conversa, uma parêntese entre Jesus e o Pai, e aí Jesus e o Pai conversam sobre isso. É como se Jesus estivesse dizendo: meu Pai, eu posso ir, porque eu preciso sentir as dores que o homem sente. Eu preciso sentir a fadiga que o homem sente. Eu preciso sentir os pesadelos que o homem sente. É por isso ele veio. Ele veio de tal maneira
Bíblia que até mesmo na hora em que foi para prendê-lo, ele se parecia com as pessoas. Ele não era como aquele figurão que às vezes chega entre nós e que a gente tem ele como ponta de destaque. Não, Jesus até para ser preso, Judas chegou a dizer, é aquele que eu beijar. Sabe por quê? Ele se parecia com todo mundo. Então o crente lavado e redimido do sangue do Cordeiro, ele se parece com você, se parece com a senhora, se parece com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele tem a graça, aleluia, e a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Meu Deus, meu amor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Deus amou, por isso ele enviou. Quando Deus um dia debruçado nas janelas da eternidade, olhou conjecturando para uma bica d'água, viu uma virgem de nome Maria. A gente, quando vai manipular, se tem algum farmacêutico, um remédio, precisamos de pelo menos 3 distintos para fazer uma fórmula. Foi o que Deus fez. Ele olhou da janela da eternidade, viu a moça. E o corpo do ser humano, ele tem sangue e tem água. E a Bíblia diz, 3 são os que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Então quando ele abre o leque que viu, ele já chama o anjo para profetizar para ela. Quando ele chega ali perto daquela fonte de água, Maria, és bem-aventurada entre todas as mulheres, de ti vai nascer o Salvador da humanidade. Eu creio que Deus andava numa perna só lá em cima, porque o diabo estava pisando o nosso pescoço, o diabo nos sapateava sobre nós, mas agora, para levantar a nossa imagem do chão, aí vinha Jesus, aleluia, para testificar na terra, tomar os nossos pecados, ir na cruz, para dizer à igreja, e completa hoje 17 anos, eu estou com vocês e estarei até a consumação. Glória a Deus. Maria ficou grávida. Tudo por quê? Porque Deus enviou. Não veio de paraquedas. Houve um trabalhar. Houve o recenseamento para que as pessoas pudessem voltar para sua terra, suas terras de origem. Maria e José voltaram para sua terra. Era montada naquele jumentinho, prestes a dar a luz. Chegaram num hotel, no dormitório. O hotel já estava cheio de gente, turistas, pessoas que foram de longe para o recenseamento. Disseram para José: ah, meu senhor, não tem pousada para vocês. Esta mulher pode fazer muito barulho para dar a luz logo à noite e vai atrapalhar os meus hóspedes. Eu preciso ganhar dinheiro. Não tem. Saíram a procurar. Quem sabe tem um dormitório, aquela pensão de interior, sabe? A pensão da Dona Maria. Vamos para lá, para a pensão da Dona Maria. Quem sabe lá tem um lugarzinho que minha mulher vai dar a luz essa noite. Mas de repente, quando chega lá, é uma oportunidade da Dona Maria ganhar dinheiro, e a sua pensão e dormitório estava cheio, o seu dormitório. Ela disse: olha, não tem lugar. E a mulher ali já sentindo as contrações. E agora, Deus não pôde contar com os homens para que pudesse nascer o seu filho. Aí chega alguém da cidade, aqueles curiosos e que conhecem muito bem o sistema da cidade, as estações. E ele disse, perguntou o nome de José e falou: seu José, vai esfriar muito esta noite. Só existe um lugar, olha como Deus trabalha. Só existe um lugar aqui para o senhor se abrigar com a sua mulher, num curral ali, uma manjedoura. Por que isso? Se você pesquisar, você vai entender que o animal, ele produz uma energia condutiva que tem a ver com a energia cinética. Quando ele... Deus, sabendo que ia esfriar, e que as roupas que eles tinham para agasalhar o bebê naquela madrugada, então Deus permite que eles vão para aquela manjedoura, para aquele curral. Certamente um anjo subiu naquelas partes maiores ou mais distantes do pasto e começou a tocar para lá, o boi, a girafa, aí tudo lá para o curral, justamente para dar um aquecimento ali, para aquecer. Quando foi ali por volta das 3 da madrugada, a estrela de Davi brilhou no céu e nasce
tornou-se o salvador da igreja, o libertador da igreja, o amado desta igreja. Por quê? Porque Deus enviou. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Por quê? Porque Deus enviou. Diga, enviou. Diga, enviou. Enviou. Jesus nasceu. Cumpriu todo o seu trajeto. Fundou o colégio apostólico que arrebanhou seus 12 discípulos, os mais importantes de todos os tempos. Cresceu. Com 30 anos começou o seu ministério, indo a lugares interessantes. Ele foi a uma feira, e quando você chega na feira, que tem de tudo, tem abacaxi, tem melancia, tem mamão, tem laranja, tem tangerina, tem verduras. Certamente era o lugar dele pregar. Ele coloca uma das pernas sobre uma quina daquela banca. Gente, tem melancia para todo mundo aqui na tarde, nesta feira, porque o Salvador estava lá. De repente ele vai ao salão de festas, encontra as confeiteiras. Ele falou, é uma oportunidade de eu falar aqui, é uma outra cultura. E aí ele falou do fermento. Eu vejo que vocês trabalham com fermento. E aí começa a falar do fermento, introduz a sua palavra, introduz a fé. De repente ele vai caminhando e começa a encontrar pessoas em situação precária. Porque Jesus sempre na multidão, ele observava as pessoas que estavam em situação precária. Quando ele entrou em Jericó, quem estava em situação precária? O Bartimeu. Meu quer dizer o sufixo do grego e quer dizer filho, filho de Timeu. E quando Bartimeu gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, em situação precária, Jesus chama ele. O que é que você quer? Eu quero ver a tua fé te salvar. De repente ele chega também no tanque de Betesda. O paralítico, 38 anos, indo e voltando daquele tanque. Antes de Jesus nascer, o paralítico já estava caminhando para aquele tanque. Foi preciso que Jesus nascesse, crescesse, se tornasse grande, já adulto, para chegar ali. E o paralítico em situação precária. Nem os parentes o carregavam mais. Com os pés torcidos, com os joelhos calejados. Quando Jesus falou, você quer ficar são? Como se ele tivesse dito, não tem jeito. Ele já não identificava mais a culpa. Você quer ficar são? Não tem jeito. Porque quando a água é envolvida, não tem quem me coloque lá. É quando você fica esperando pelo homem. Quando você espera pelo homem, você se decepciona. Então ele estava esperando, primeiro, pelo movimento das águas, causado pela visita do anjo, e esperando pelo homem. Mas Jesus falou, queres ficar são? Pega a sua cama e vai para casa. Ele pega a cama e vai para casa. Lá na frente ele encontra a religião. Lá na frente ele encontra os legalistas, que hoje são aqueles que estão fora da igreja, que pensam que são melhores do que nós. Enquanto os legalistas, hoje não é dia de trabalhar, não é você estar carregando a cama. Ele diz, olha, mas aquele que me curou, ele disse, pega a sua cama e vai para casa. Jesus, para não permitir que ele desanimasse, encontrou lá na igreja, lá no templo, chegou lá e falou, você já está curado, não peques mais, não tenha dificuldade da sua fé, creia que você está curado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Jesus conhece a sua situação precária. Quantos de nós temos a nossa situação precária que quase ninguém sabe, mas ele sabe como lidar? Porque os legalistas, como eu estava dizendo, nos Estados Unidos, uma grande indústria de trigo, farinha de trigo, criou um trigo que bastava você colocar água nele, ele já formava, não precisava de fermento, ele já tinha tudo dentro das suas composições. Não precisava de ovo para fazer bolo. E aquele trigo fez um sucesso tremendo e aquela indústria disparou. Mas aí as pessoas começaram a dizer, falta ovo. Não pode. Esse trigo tem que se colocar ovo. E a empresa começou a ir à falência. Porque os legalistas, mesmo não precisando, eles diziam, falta ovo.
falta ovo. Aí a diretoria se reuniu e disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, um ovo a mais, um ovo a menos, não vai fazer diferença. Fala com eles que pode colocar ovos. Então você veja que o legalista é assim, ele chega aqui, ele quer dizer, não, o trabalho devia ser desse jeito, o pastor devia ser desse jeito, o grupo de louvores deveria cantar assim, porque ele é legalista. Mas aquele que passa pela forma de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo para ele está bom, porque ele converge, ele rema para um lado só, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quem pode glorificar a Deus por isso? Deus enviou. Jesus tomou a minha cruz e a sua cruz. Já estou encerrando. Passou na via chamada Dolorosa, em direção às escarpas do Monte Caveiro. Quando foi levantado na cruz, 2 ladrões, um à esquerda, o outro à direita. Santo Agostinho disse que o momento da crucificação foi tão profundo que o próprio sol se ocultou em penumbra para que seus raios não iluminassem a tumba da tragédia. Emil Brunner, teólogo suíço, disse: ele não ficou nem no céu e nem na terra, como Deus acima dos homens e com os homens abaixo de Deus. De um lado ele era Deus, de outro lado ele era homem, para segurar a nossa mão, para nos reconciliar com Deus. Porque ele chegou a dizer para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De um lado ele era homem, porque ele veio sentir a nossa dor, as nossas frustrações. Do outro lado ele era Deus. Quando ele consegue unir a mão do homem à mão de Deus, ele trata no grego: tetelestai, está consumado, e nós fomos reconciliados através da cruz. Por quê? Porque Deus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Agora é necessário crer. Eu quero te convidar para estar de pé nesta noite. Porque Deus amou, enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que tem alguém aqui nesta noite que não é crente, que deseja receber a Jesus? Quem sabe? É um culto festivo, e você poderá fazer aniversário no próximo ano. Quando a igreja completar 18 anos de vida, você completará o primeiro ano de sua conversão. Tem alguém? Levante a sua mão assim em sinal. Quem sabe nós temos alguém? Uma pessoa não crente, que deseja voltar que ele deseja aceitar a Jesus, ou alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e deseja voltar nesta noite. Alguém? Não há. Eu queria que você colocasse a sua mão direita sobre o seu coração. Feche os seus olhos. 3 razões porque somos salvos: Deus amou, enviou, agora eu preciso crer. Maravilhoso Deus, nós te damos graças pela tua palavra nesta noite. Damos graças porque tu enviaste Jesus Cristo, o teu único e amado Filho, para morrer em nosso lugar. Damos graças pela vida desta igreja, pelos seus 17 anos de vida aqui neste lugar. Damos-te graças pela vida do pastor Gerson. Damos-te graças pela vida dos seus obreiros. Damos-te graças pela vida de cada membro, de cada congregado, de cada departamento desta igreja. Esteja abençoando o teu povo, esteja abençoando a tua igreja, esteja abençoando a noiva amada de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, continue congregando este povo debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, debaixo da tua imensa e gloriosa unção. Que o teu povo possa prosseguir cantando, salmodiando, falando línguas, expulsando demônios, operando trabalho, curando enfermos, como igreja do Deus Todo-Poderoso. Nós abençoamos o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça aquele que está junto de você. Diga aí a vitória em nosso nome de Jesus.